Muito bem, estamos aqui no canal Professor Rafael DS e no nosso bate-papo psicanalítico de hoje nós queremos falar sobre o ego, na verdade sobre a teoria da psicologia do ego desenvolvida pelo psicanalista Conrad Stein, que na verdade foi um psiquiatra e também psicanalista francês de origem alemã. Esse psicanalista nasceu em 12 de março de 1942 em Berlim e morreu em 16 de agosto de 2010 na França. E ele desenvolveu a teoria da psicologia do ego. Lembrando que a palavra ego é uma palavra cheia de, pode-se dizer, de preconceitos, né? Porque as pessoas utilizam a palavra ego muitas das vezes não para se referir de fato ao que é ego, né? Porque as pessoas falam, fulano está com o ego inflado. Mas dentro da teoria psicanalítica, o que é o ego? O ego é a parte da psique responsável pela organização e a integração das experiências, pela percepção da realidade e pela tomada de decisões. Então veja, o ego é a parte da psique, do nosso psiquismo, lembrando que nós temos também o id, que é o princípio do prazer, e o superego, que é, pode-se dizer, o princípio da moral, vamos dizer assim, né? Da ética. É no superego que nós encontramos as nossas regras, né? O que a gente pode, o que a gente não pode, o que a gente aprendeu com os nossos pais, na igreja e nos lugares que de alguma forma contribuíram para a formação do nosso superego. Então veja, o ego é a parte da psique, junto com essas duas instâncias psíquicas que nós temos, né? Mas o ego especificamente, ele é responsável pela organização e integração das experiências, pela percepção da realidade, pela tomada de decisão. Integração das experiências, organização e integração das experiências, né? Porque nós temos experiências boas, nós temos experiências ruins, e o que o ego faz? Ele organiza e integra essas experiências para que nós possamos continuar a nossa vida de uma maneira ou de outra, né? E também é responsável pela percepção da realidade. É através do ego que nós nos damos conta de como estamos percebendo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E é também a partir do ego que, de alguma maneira, nós tomamos as nossas decisões. A tomada de decisões de cada ser humano acontece a partir do que aflui do nosso ego, ok? Bom, o ego também, pode-se dizer, ele é moldado pelas experiências vividas. Aquilo que a gente vai vivendo ao longo da vida molda o nosso ego. Ele é moldado pelas influências culturais e subculturais que nós recebemos da nossa família, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, né? E pelas relações com os outros, porque as relações com os outros também influenciam de alguma maneira o nosso ego. Lembrando que Conrad Stein vai dar muito valor a essa questão da influência que nós recebemos das outras pessoas. Ele vai enfatizar muito a importância das relações, né, com os outros, da importância inclusive de termos relações com outras pessoas. Isso vai ser bastante enfatizado na teoria de Conrad Stein. O ego é a parte da psique que busca a autoconsciência, a autorregulação e a adaptação ao meio. Então, se a gente entende que a autoconsciência é percepção de si, não é? Quando você tem percepção de si, você está autoconsciente, né? Você não está vivendo, você está vivendo sabendo que você vive. Você não está desligado do mundo, você não está no piloto automático, né? Então o ego, ele é responsável pelo quê? Por essa autoconsciência. Não é? Ele também é a parte que nos autorregula, ou é a parte responsável pelo nosso autocontrole, por assim dizer, né? E pela adaptação ao meio. A maneira como vamos nos adaptar ao meio, ou se não vamos nos adaptar ao meio onde estamos, ou onde somos inseridos, vai ser determinada a partir das determinações do ego. O ego desempenha um papel fundamental na manutenção da identidade e da integridade do indivíduo. E aqui tem algo muito interessante quando fala da manutenção da identidade, porque não é raro vermos pessoas em crise de identidade. Até poderíamos dizer que a pessoa está em crise de ego, porque a pessoa ela não está satisfeita com o que ela é,
o que ela é não é de fato o que ela é, não é de alguma maneira ela é, não o que ela é, mas o que alguém quer que ela seja. Então essa pessoa vive em crise no seu ego, né, em crise de identidade. E o ego é um papel, ele exerce, ele desempenha um papel fundamental na manutenção da sua identidade e também da integridade do indivíduo. O ego, que muitas das vezes nos dá comandos, vamos assim dizer, né, e nos causa a percepção de que nós temos que nos posicionar, né? O ego está ali para dizer: ei, você existe, ei, você não pode deixar que faça isso com você, ei, vamos lá, se posiciona, né? O ego, ele está ali para isso, ele existe para isso, né? Ele tem essa responsabilidade, ele age como um mediador entre as pulsões instintivas do id, como eu já falei, né, e as exigências do superego. Então veja que ele está aí no meio, né? Tem o id, que tem ali suas tendências instintivas, suas pulsões instintivas, seja pulsão de morte, seja pulsão de vida, né? Tá ali no id. E tem as exigências do superego, que de alguma forma atua reprimindo ali, vamos dizer assim, né? Ditando as regras, os códigos de ética e moral que você foi assimilando e internalizando desde os primeiros anos de vida. Tudo isso está retido no superego. E o que o ego faz aí entre as pulsões instintivas do id e as exigências do superego? O que o ego faz? Ele busca um equilíbrio entre as necessidades do indivíduo e as regras sociais. Então, existem as necessidades do indivíduo, que são de alguma forma, vamos dizer assim, destacadas, né, pelo id. O id está sempre pensando nas necessidades do indivíduo, mas existem as regras sociais que são apresentadas pelo superego. Então, o papel do ego é exatamente buscar esse equilíbrio entre as necessidades que o indivíduo tem, ali onde estão as pulsões de morte, as pulsões de vida no id, e as regras da vida, que são pautadas naquilo que o ser humano, que o indivíduo internalizou desde a sua infância, que é fruto, né, do que recebeu dos pais, da escola, da religião, e a pessoa precisa equilibrar, precisa ter que, de alguma maneira, corresponder a isso. Então, como é que faz esse negócio? É preciso que haja um equilíbrio, e o ego é o responsável por esse equilíbrio. E é interessante que quando a gente fala de equilíbrio, né, existe um outro termo na psicanálise, que é a clivagem do ego, exatamente quando o ego não consegue exercer esse equilíbrio, não consegue desempenhar corretamente esse equilíbrio. E pode acontecer do ego não estar conseguindo exercer esse papel, ok? Então não está acontecendo equilíbrio entre as necessidades do indivíduo e as regras sociais. Isso faz com que o indivíduo, ora, fique bastante disposto para satisfação e suprimento das suas necessidades individuais, sem se preocupar com nada, ou faz com que o indivíduo viva muito vinculado, muito ligado, preso, né, e retido pelas regras sociais. Então ele acaba não vivendo, né? Ele fica preocupado com o que ele não pode, com o que o pai, com o que a mãe ensinou que ele não pode fazer, com o que a religião diz que é proibido, e ele acaba não vivendo de fato uma vida sadia, uma vida saudável, conforme ele tem a necessidade de viver, não é? Então o id está aí para fazer esse equilíbrio. Bom, as funções do ego também são a percepção, a memória, o pensamento, a linguagem e o controle emocional. O ego é responsável por processar as informações do mundo externo, que é a percepção. O ego, com base na maneira como nós percebemos o que está acontecendo ao nosso redor, ele processa essas informações, ok? Aquilo que ele recebe do mundo interno é então processado pelo ego. O ego também tem a função de organizar lembranças. Ele é responsável por organizar as lembranças da nossa memória, de formular pensamentos, uma vez que os pensamentos são tão fundamentais naquilo que nós seremos, naquilo que nós fazemos na vida. Eles determinam como a gente vai ser, né? Os pensamentos têm esse poder. E o ego também é responsável por comunicar-se com os outros,
né, por provocar vínculos de relacionamento, vínculos relacionais. E principalmente o ego também é responsável de regular as emoções. Num tempo em que tanto se fala de inteligência emocional, olha a importância do ego. Por isso que você tem que ter um ego sadio, ok? O seu ego tem que ser sadio. Por isso você precisa de... Se você tem percebido que o seu ego não está legal, procure ajuda, viu? Porque é a partir do ego que as suas emoções são reguladas. Einstein, olha só que legal, ele enfatiza a importância de desenvolver, dado toda a importância que o ego tem, o que é importante? É importante desenvolver, segundo Einstein, um ego forte e flexível, capaz de lidar com os desafios da vida. E veja só, gente, a importância disso, a importância de desenvolver um ego forte e flexível, capaz de lidar com os desafios da vida. E onde é que você vai conseguir desenvolver um ego forte e flexível? Na terapia. É por isso que é importante você ter o seu psicanalista, por isso que é importante você ter um acompanhamento psicológico, para que você possa ter essa força que é o ego em perfeito equilíbrio, cumprindo as suas funções, porque isso vai ser fundamental para a sua qualidade de vida, ok? Então é necessário que você desenvolva, já que as crianças desenvolvam, que os adolescentes desenvolvam, que os adultos desenvolvam um ego forte e flexível. Forte e flexível. Um ego forte e flexível é maturidade, gente. Ok? Isso aqui é maturidade. A pessoa que tem um ego forte e flexível é uma pessoa madura, né? E essa pessoa, dessa forma, ela é capaz de lidar com os desafios da vida. E o que é que nós queremos, se não sermos pessoas plenamente capazes de lidar com os desafios da vida? Uma vez que o que não falta na vida é desafio. Então que você procure aí um especialista, ok? Para que você possa também desenvolver essa parte tão fundamental da sua psique, tão enfatizada aí nas teorias de Conrad Einstein, esse importante psicanalista que deu ênfase, né, à psicologia do ego, ok? Que você possa ter aprendido aí no nosso canal, que você se inscreva se você não é inscrito, que você curta esse vídeo e compartilhe. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Fui!